Olá, tudo bem? Nós estamos aqui dando início à segunda parte desta live Força e Atualidade de Edith Stein. Hoje nós estamos com o professor Tomi Akira Goto, que está falando conosco sobre a fenomenologia e psicologia fenomenológica. Essa aqui é a parte 2 desta live, né? Na primeira parte, o professor Tomi falou sobre a questão do que é fenomenologia, que é o método fenomenológico, e agora ele vai falar sobre a psicologia fenomenológica e vai abrir para algumas perguntas, né? Se você está entrando aqui nessa segunda parte e para quem está vendo gravado, claro, né? E não assistiu a primeira, nós temos a primeira parte, você pode assistir lá, e essa aqui é o segundo tempo. E vocês que estão aqui ao vivo conosco, muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui animando, né? Gostando, participando. E realmente a gente tem que aproveitar, né, essa oportunidade. Vamos ver se ele entra. Então, vamos aguardando. Sejam bem-vindos. Vamos entrando para esta segunda parte da nossa live semanal Força e Atualidade de Edith Stein, uma parceria da comunidade Shalom, na Missão de São Paulo, e a Pastoral Universitária da PUC São Paulo, né? Todas as semanas, sempre às quintas-feiras, às 8h45 aqui no Instagram do Shalom São Paulo. Essas lives ficam salvas, né, para quem quiser assistir depois, quem quiser compartilhar. Então, estão aqui. Então, que bom que você está gostando, Cecília. Obrigada, Bernadette, por estar aqui também. Obrigada, Inês, o Gilberto, que está aqui, a Dani, a Agnes Cristina, a irmã Adaí, e tanta gente boa aqui, né, participando, o Andrés. E aí vamos lá, vamos aguardando o Tomi entrar. Chegou o Tomi. É uma melhor do que a outra, né, Cecília? Isso mesmo, é uma grande oportunidade. A Cecília está aqui parabenizando quem? Magna, Shalom e o Pastoral da PUC. Que bom, né? É bom também cada um que vai dando a sua participação aqui conosco, tanto participando aqui, né, do lado daqui, fazendo as lives comigo, né? Porque o que seria de mim se não fossem vocês, e vocês também que estão assistindo aí, né? Então, muito bom. Então, vamos lá. Tom está entrando. Olá, Tommy. Tommy está entrando. Eu acho que, calma aí, eu entrei pelo aparelho errado. Nós estamos vendo o teu aparelho. Vamos lá, ele está com alguns probleminhas técnicos, mas isso é... Eu aproveito para recomendar aqui esse livro, né? Que tem os textos sobre Russell e Tomás de Aquino, que Edith Stein, que foi traduzido pela Paulus. E aqui também tem um capítulo em que ela fala, né? E tenta explicar o que é a fenomenologia, né? Ela se dá também, né? O primeiro capítulo, que é a fenomenologia. Tem um outro capítulo chamado A Fenomenologia e seu significado de visão do mundo, né? Fala sobre o que é a fenomenologia, os elementos históricos, a fenomenologia de Russell, Marshall, né? Então, uma dica aqui de livro também para a gente ir aprofundando sobre essa temática. Que bom que vocês estão estudando esse livro, Inês. Muito bem. Oi, Tommy, tudo bem? Deu certo agora? Deu certo. Você está me vendo? Não, pelo meu celular não. Agora eu estou vendo Não?
Pelo tablet que eu coloquei do lado aqui. Isso. Então, a gente faz os arranjos, mas o importante é continuar, prosseguir. Não sei se vocês teve a oportunidade de ver, mas a gente fez um evento na PUC sobre educação em Edstein, né? Educar para a eternidade, um compromisso possível. No último dia era o Éric Derrus falando direto da França, só que a internet dele estava caindo o tempo todo e a Cecília traduzindo, então para ficar bem bonito da tela, a Cecília e o Éric, né, traduzindo. Só que a internet dele caiu direto, então ele acabou fazendo a conferência toda por telefone, a Cecília segurando o telefone e ele traduzindo, e a gente ouvindo a voz dele. Foi um arranjo mais interessante, que tinha mais de 150 pessoas ao vivo ali ouvindo uma conferência por telefone. Então, assim, quando tem conteúdo, quando tem generosidade, boa vontade, as pessoas aproveitam, né? Então, os meios tecnológicos nos ajudam, né? A Inês está lá dizendo que assistiram, né? Então é isso, a gente está aqui Eu já participei de banca assim também. Hã? Por telefone. Eu já participei de banca assim também, porque não funcionava. Uhum. E aí era melhor ligar nem no WhatsApp, foi por telefone mesmo, pelo celular mesmo. Isso. A gente está desbravando, tentando superar esse momento tão difícil, né? Nessa conversinha já faz 4 meses, né, que nós estamos atravessando uma pandemia, né? Não sei quando as pessoas vão assistir essa live aqui, pode ser que daqui a 1 ano tenha gente assistindo, nem lembre mais do que está acontecendo, mas nós estamos em plena pandemia do coronavírus, atravessando um tempo tão difícil, mas ao mesmo tempo se superando, né? Aprendendo tantas coisas novas, tantas coisas que abrindo-se novas possibilidades, né? Então é um tempo realmente de desafios e superações, né? E muito bom estar aqui. Sim. Então vamos lá. Continuando, agora nós vamos. E eu sei que teria muito mais coisa para você falar sobre a fenomenologia, sobre o método, né? Não dá, realmente o tempo é insuficiente, mas eu queria que você já fosse entrando na questão da psicologia fenomenológica, né? E é isso, vamos lá. Ou se tem alguma coisa que ficou da live anterior que você queria dar uma fechada, assim, alguma coisa que você realmente acha que é necessário, você vai fazendo aí esse caminho. Só dizer que eu na verdade, primeiro que, como você disse, deixei muitas coisas de lado, né? Então, estou tentando ser mais breve e sintético, mas também para poder atender a um público mais geral, não especialistas, né? Uhum. Que é a proposta. E para não assustar também o pessoal, tá? A gente não quer assustar ninguém aqui, né? Vai que a pessoa esteja ouvindo falar pela primeira vez e diz, não, meu Deus, esse negócio é muito, não quero mais nem saber disso. Então a gente tá aqui também, assim, fazendo aquele trabalho de encantamento, né? Para que as pessoas também se sintam motivadas aí procurando mais, né? Então é esse desafio também, né? Sim. E também dizer que a gente falou mais do Russell até agora, mas porque eu também escolhi falar vamos dizer assim, de pontos que estão na Edith Stein. Uhum. Então, por mais que eu tenha me referido mais especificamente a obras do Russell e a trajetória e a ideia de fenomenologia do Russell, vamos dizer assim, isso vai estar presente na Edith Stein. Uhum. E isso é que vai, vamos dizer assim, fazer dela uma fenomenóloga, né? Então são esses pontos que estão em convergência, não há, né? Só uma questão em relação à redução transcendental, que é mais, vamos dizer assim, pega o momento, né? Quando o Russell publica a Ideias, o tomo 1, que aí ele apresenta essa questão da subjetividade transcendental, da fenomenologia transcendental, e aí tem, vamos dizer assim, uma espécie não chega a ser cisão, mas é uma espécie de estranhamento do grupo, né? Então, alguns não vão concordar, outros vão concordar, e a Edith Stein, ela vamos dizer assim, ficou com o Russell, mas ela também compreendeu a crítica do grupo, né? Mas aí não vamos entrar nessa questão, porque aí também ela é longa demais, e é mais para os especialistas, vamos dizer assim. Né? É importante dizer que Edith Stein, ela compreendeu, ela de todos aqueles que estavam no momento,
pelo menos no meu entendimento, ela que mais compreendeu, naquele ano, né, que foi publicado o livro, a posição do Russell. Né? Mas tirando esse aspecto do transcendental, todos os pontos que eu falei até a questão do método, eles estão presentes na Edith Stein. Quem lê os textos da Edith Stein vai encontrar, né, essas ideias ali. Bom, sobre a psicologia fenomenológica, né? Esse é um ponto interessante, porque esse, na verdade, é mais o meu campo mesmo, né? Vamos dizer assim. A gente tem que saber o que é fenomenologia para entender a psicologia fenomenológica, mas o meu interesse não é a discussão filosófica de particularidades específicas da fenomenologia, né, vamos dizer assim, desenvolver todos os argumentos filosóficos, tal, como são aqueles que trabalham com a fenomenologia filosófica mesmo e tal. O meu intuito é justamente porque sem entender o que é fenomenologia, não tem como entender o que é psicologia fenomenológica, né? Então, como eu falei para você no início, né, quando você perguntou sobre a minha trajetória, como que eu cheguei a Edith Stein, na verdade, como que eu cheguei à psicologia fenomenológica, né? Como eu disse, naquele momento, e praticamente até hoje, muitos que estudam psicologia vai lidar ou vai encontrar fenomenologia, né, academicamente falando, que outros podem encontrar de forma autodidática, né, ou em outros cursos, coisas desse tipo. Mas vão encontrar na psicologia a partir de algumas abordagens que são aqui no Brasil nomeadas como humanistas, existenciais ou mesmo fenomenológicas, né? E aí eu passei por essas disciplinas e li muitos livros sobre isso na época que eu era estudante e tal. Eu me envolvi em grupos, né, de psicólogos que estudam, né, estão vivos até hoje, estudam essa abordagem e tal. Mas ficava realmente aquela sensação de que o que se falava, vamos dizer assim, na primeira parte do livro, que era a apresentação da fenomenologia, quando vinha na segunda parte, colocava então algumas abordagens, como abordagem centrada na pessoa, gestalt terapia, ou mesmo algumas psicopatologias como exemplos, ou como formas clínicas, né? ou atividades clínicas para poder exemplificar o método fenomenológico, por exemplo. Né? Eu costumo dizer que, por exemplo, na psicologia clínica, nessas abordagens, tem uma ideia, vamos dizer assim, que é muito comum, de dizer que a atitude fenomenológica, naquela mudança de orientação que nós falamos do método, né? Então, nessa atitude fenomenológica, o terapeuta, o psicólogo, né, ele tem que deixar as teorias de lado e olhar o cliente para aquilo que o cliente traz, né, por ele mesmo e tal. Mas eu vinha da psicologia analítica, eu vinha da psicologia junguiana. Né? E toda análise que o Jung apresentou no trabalho dele, ele também se colocava nessa atitude, na atitude de alguém que vai ouvir alguém que sonhou, por exemplo, e que deixa o sonhador falar por si mesmo. Inclusive, ele mesmo, no método de análise dos sonhos, diz que quem interpreta o sonho é o paciente, é o cliente, não é o analista, não é o psicanalista, não é o psicólogo e tal. Né? E esse sim ajuda, mas não é aquele que vai. Então, isso, de certa forma, vem de encontro com essa ideia, vamos dizer assim, geral, de que o terapeuta, o psicólogo, então ficavam essas dúvidas, né? Então eu sentia essas dificuldades. E aí, então, por isso que eu acabei indo para a fenomenologia e tal. E aí, no meu doutorado, eu acabei justamente encaminhando esse problema. Então, o que é a psicologia fenomenológica? Porque, então, eu tinha lido os livros que tinha em português, né, de fenomenologia, de psicologia, né, em fenomenologia, alguns outros, né, que eu fui ampliando, porque só os que estavam ali no circuito não eram suficientes. E, na verdade, eu lia um, lia outro e tinha quase que um antagonismo, né? Quer dizer, um falava uma coisa, outro falava outra. Falava, gente, cada um diz uma coisa. Cada um fala uma coisa do que é psicologia fenomenológica. Uns trabalham com humanista e diz que aquilo é psicologia fenomenológica. Outros trabalham com existencial, com pressupostos diferentes, inclusive das humanistas, em algum sentido, né? E diz também que é psicologia fenomenológica. Afinal de contas, o que é psicologia fenomenológica? Eu falei, bom,
Então, vamos fazer aquilo que o Russell mesmo diz, que é voltar às coisas mesmas, vamos dizer assim. Então, vamos ver onde que o Russell entendeu por psicologia fenomenológica. Né? E foi aí, então, que eu entrei. Tommy, desculpa, só um minuto. Você vai continuar conversando com as pessoas que estão aqui. Eu tenho uma emergênciazinha aqui, vou precisar do meu carregador aqui para a live não cair. Mas você continua contando a história aí. Tem 49 pessoas aqui ao vivo, então continua que eu vou pegar meu carregador, tá? Desculpa. Então, aí, nesse momento, eu desenvolvi então, comecei a desenvolver essa pesquisa do que é a psicologia fenomenológica, partindo, então, vamos dizer assim, do seu fundador, do seu criador, aquele que pensou a psicologia fenomenológica. Né? Bom, então, o que o Russell... O Russell, ele, na verdade... Daí também eu percebi que falar de psicologia fenomenológica no Russell é quase que falar de fenomenologia também, porque o Russell começa, como nós vimos, né, no breve histórico que eu fiz inicialmente, na outra live, que o Russell começa depois com a matemática e depois com a psicologia, filosofia e psicologia. Né? Então, vamos dizer assim, o debate do Russell com a psicologia já é desde a origem da fenomenologia. Quando o Russell funda a fenomenologia lá, a ideia da fenomenologia lá com a obra Investigações Lógicas, no prefácio, né, na introdução lá, ele diz que aquilo que ele vai estar desenvolvendo nas investigações, quando ele está fazendo então a crítica ao psicologismo, ele vai chamar de psicologia descritiva. Tá? E aí, praticamente toda a história da fenomenologia ali no Russell é também uma história do debate, vamos dizer assim, da relação da fenomenologia com a psicologia. Não só com a crítica ao psicologismo e à psicologia científica. Veja que essa crítica não é no sentido tradicional da crítica, quando se tem uma crítica dentro da teoria, que eu critico porque eu não concordo. Né? A crítica do Russell nesse sentido, principalmente em relação à psicologia, são os limites. Como nós vimos, essa ideia de ciência é uma ideia que, de certa forma, traz um relativismo. Então, o Russell encontrou limites, né, na psicologia, tanto na psicologia mais filosófica como na psicologia científica. Então, ele passou a fazer críticas, né, a isso. Então, a psicologia fenomenológica, o Russell vai apresentar com esse nome, vamos dizer assim, mais explicitamente, nos anos 20. Em alguns textos. Num texto mais, vamos dizer assim, na época que foi apresentado ao público, né, especificamente o texto chamado Texto da Enciclopédia Britânica, quando o Russell é convidado, então, a escrever o verbete Fenomenologia, e ali ele desenvolve, então, para a Enciclopédia Britânica, o que é fenomenologia. Segundo dizem, é um texto para leigo, mas não é assim tão simples, né? Não é tão para leigo assim. Mas no primeiro parágrafo, o Russell diz que ao mesmo tempo que surgiu a fenomenologia, também surgiu uma outra disciplina paralela a ela, a fenomenologia, enquanto vamos dizer assim, ao objeto e ao tema. Ao tema e ao método. E essa psicologia, então, ele diz que chama psicologia pura ou fenomenológica. O que é, então? Então, a partir desse momento fica mais explícito o que é a psicologia fenomenológica, o termo, né, psicologia fenomenológica. E a partir disso, então, o Russell, nesse mesmo anos 20, ele diz que a psicologia fenomenológica seria, então, a ciência universal da subjetividade psíquica. Então, lembra quando eu falei que a consciência, vamos dizer assim, tem duas dimensões? Uma psicológica e uma transcendental? Não são duas consciências, é uma consciência só. Mas ela tem um âmbito psíquico, psicológico, né, e um âmbito transcendental. O âmbito psicológico é aquele que está ligado justamente à experiência empírica, aquele que está ligado realmente vamos dizer assim, ao mundo, ao real, à realidade. Né? E o âmbito transcendental é aquele âmbito, vamos dizer assim, a priorístico, o que constitui a nossa própria subjetividade. Vamos dizer assim, é o modo da nossa subjetividade. Tá? Então, a psicologia fenomenológica não vai, vamos dizer assim, trabalhar
pelo menos nesse momento dos anos 20 para o Husserl, não vai ser aquela disciplina que vai analisar a subjetividade enquanto tal, a subjetividade transcendental, mas vai se ocupar da subjetividade psicológica ou da subjetividade empírica. Né? Numa descrição fenomenológica, como nós vimos a partir do método, né, você não começa a descrever a partir de uma ideia que você já tem de si mesmo, por exemplo, ou da percepção. Você começa a descrever a percepção percebendo, pelo percebendo. Tá? Então esse é um ponto que o William tinha falado da metafísica. Né? A fenomenologia é uma metafísica, e de Wittgenstein eu vejo como metafísica, mas não a metafísica tradicional. Aquela que, de certa forma, já tem postulado um conceito, já tem postulado uma ideia última sobre as coisas. É metafísica porque chega nessa ideia, né, última sobre as coisas, vamos dizer assim, mas vai chegar nessa ideia última sobre as coisas, ou nesse conhecimento último sobre as coisas, a partir do método fenomenológico. Né? Então, como que é esse movimento? Né? Então, o Husserl, por exemplo, ele dá vários, né, como esse da percepção do papel, que está lá no Ideias 1, mas a própria Edith Stein, ela também dá exemplos, né, no Estrutura da Pessoa Humana, por exemplo, que ela faz esse exercício, ela desenvolve, né, a análise do ser humano, né, a partir do método fenomenológico. Né? O que aparece, então, não é a ideia já da consciência transcendental. Então, o Husserl não tinha já a ideia pronta, uma ideia já pré-concebida da subjetividade transcendental. Não, até porque quando você começa a descrever e analisar o percebendo, né, o que é mais imediato nessa descrição, né, é o que aparece, e não o conceito. Então, se eu estou descrevendo a folha de papel, o que é mais imediato do que aparece é a folha de papel e o meu corpo. As duas coisas ao mesmo tempo. Não é só a folha de papel, mas é o meu corpo que percebe o papel. Né? Então, veja que a descrição começa, estamos falando de perceber, sou eu que percebo e não o papel, então o direcionamento do perceber está na minha direção e não na direção do papel. Né? Então, o que aparece primeiro, vamos dizer assim, de mais imediato na superfície dessa descrição, né, é o meu corpo. Eu já tenho imediatamente a intuição de que o meu corpo não é igual ao corpo do papel. Não é o mesmo corpo. Apesar de ter coisas comuns, por exemplo, o papel é algo físico, e o meu corpo também é físico. Né? Mas o meu corpo não é só físico, como o papel. Né? Esse processo é um processo que vai, então, descrevendo. Né? Bom, veja aqui. Então, para chegar na percepção, pelo menos psicológica, dizer assim, estou percebendo este papel, porque essa experiência psicológica que está acontecendo agora, que é o perceber o papel, né, eu tenho que passar por essa, vamos dizer assim, parte da consciência que é psicológica. Até chegar, então, naquele perceber, que não é só eu percebendo este papel, mas que se dá em todo perceber. Em todo momento em que alguém percebe. Então, veja que a direção da descrição fenomenológica, do método fenomenológico, né, é a descrição que vai da superfície, que seria daqui da superfície, que seria o psicológico, até chegar ao núcleo, que é o transcendental, ao centro, ao eu transcendental, ao eu que percebo. Porque quem é que percebe? Sou eu. Não tem só um perceber. Sou eu que percebo. Então, veja que não tem análise fenomenológica, né, de uma consciência universal, como estrutura universal, transcendental, comum a todos nós, e que se constitui com um modo de ser comum, universal, sem passar por uma descrição psicológica. Então, aí passa por um segundo momento onde o Husserl vai dizer
que a fenomenologia, na verdade, um terceiro, né? Porque o primeiro momento seria aquele lá das investigações lógicas, que o Russell diz assim, aqui o que eu estou fazendo é uma psicologia descritiva. Né? E aí, quando o Russell depois desenvolve o método fenomenológico, sistematiza, ele, ao publicar a segunda edição das investigações lógicas, porque ele já tinha publicado Ideias 1, ele corrige dizendo que não é, que é uma fenomenologia. Né? Ele faz essa advertência ali na frente, né? que não é uma psicologia descritiva. Então ele faz uma distinção entre o que é fenomenologia e psicologia. Esse ponto eu tinha esquecido de falar. No segundo momento, que é esse dos anos 20, então, o Russell já tem uma distinção do que é fenomenologia e do que é psicologia. Mas ele diz que, ao mesmo tempo que se desenvolveu a fenomenologia e o método fenomenológico, se desenvolveu também uma outra disciplina paralela a ela, porque elas são distintas, mas que estão juntas, quer dizer, que acontecem ao mesmo tempo, que é a psicologia fenomenológica. Né? Então, tem o mesmo objeto, analisa a subjetividade, né? Mas tem direções diferentes. Então, uma está para o âmbito subjetivo, empírico, a fenomenologia está para a direção transcendental universal. Tá? E aí, então, nesse terceiro momento, o Russell disse, então, a psicologia fenomenológica é a via de acesso à fenomenologia transcendental. Não tem análise fenomenológica na fenomenologia transcendental, sem passar pela psicologia fenomenológica, ou seja, sem fazer uma análise da subjetividade psicológica. Tá? Depois, mais para frente, o Russell elabora essa ideia e diz, não, a psicologia, ela é tudo isso, porque eu não vejo que é uma superação, tá? Eu vejo que isso, na verdade, é todo um desenvolvimento, tá? Porque, claro, ele estava lá na direção da fenomenologia transcendental. Então, na minha leitura, a finalidade do Russell era filosófica. Eu, por exemplo, já tenho outra motivação, como eu expliquei. A minha motivação é psicológica, não é filosófica. Mas na direção do Russell, como é uma direção filosófica, o objetivo dele, então a finalidade dele era ter a fenomenologia transcendental. E ali, então, mais no final da vida dele, nos últimos escritos, o Russell diz que a psicologia, então, ela vai ser uma psicologia transcendental. Iguala à fenomenologia transcendental. Então, tem uma frasezinha que ele diz assim, só existe uma psicologia transcendental que é idêntica à filosofia transcendental. Então, eu gosto de entender essa ideia pensando assim, olha, então existia ali um momento da distinção do que é fenomenologia e psicologia fenomenológica, esse momento, vamos dizer assim, do paralelismo, o momento onde o Russell vai dizer que a psicologia fenomenológica é uma via de acesso à fenomenologia transcendental e depois a psicologia fenomenológica é uma psicologia transcendental. Tá? Então, no meu raciocínio, que eu tenho feito até hoje, então existe o quê? Que nesse momento, a psicologia fenomenológica, ela tem um momento que ela se constitui como psicologia fenomenológica, eu acho que aí, então, que é o que eu tenho procurado desenvolver na psicologia, porque o objetivo, então, é tentar pensar uma outra ciência, que não a ciência psicológica positivista. Tá? E isso não tem relação com as abordagens, porque, então, como eu estava dizendo, como que eu conheci a psicologia fenomenológica? Como que esse termo surgiu? Surgiu nas abordagens, principalmente clínicas e psicopatológicas. A ideia do Russell, como nós estamos desenvolvendo aqui rapidamente, já mostra que não tem relação com a abordagem, não é um posicionamento teórico nem clínico. Na verdade, o Russell está apresentando uma outra ciência psicológica. A fenomenologia geralmente vem como abordagem existencial, né?
Entre as abordagens existencialistas, hein? Humanistas e tal. Também não posso entrar aqui em tantos detalhes, né? Mas assim, até muitos dos fundadores dessas abordagens, eles nunca leram Russell. E nunca tiveram uma preocupação filosófica de pensar a fenomenologia, vamos dizer assim, como fenomenologia transcendental. A própria fenomenologia, vamos dizer assim, do Russell chega de uma maneira mais organizada na criação da sociedade de fenomenologia nos Estados Unidos em 1939. Ali nós já tínhamos psicólogos que já estavam assim, começando a elaborar a que depois vai ser chamada de abordagens. Então, que vai se dar ali nos anos 40 para os anos 50. Então, a proposta, a ideia de psicologia fenomenológica do Russell, na verdade, é uma ideia de psicologia científica, não científica positivista. Inclusive, porque, como a gente viu, ele vai dizer que essas são relativas e limitadas. Onde o Russell, por exemplo, vai dizer que a psicologia científica, tal como o antropologismo, o psicologismo, são áreas que ele coloca da zoologia. São áreas legítimas, são áreas científicas, que têm a sua demarcação. Mas como a demarcação é positivista naturalista, essa psicologia é uma psicologia, vamos dizer assim, animal. E não humana. A psicologia fenomenológica é justamente, então, essa ciência universal da subjetividade psíquica. Então, já não é uma psicologia animal. Porque ela não vai lidar com a descrição psicológica recorrendo a características naturalísticas, que é muito comum na psicologia científica porque ela é psicofísica. Então, como se fosse dar o exemplo, nessa ideia, nesse exemplo que eu dei da percepção. Então, no momento que eu vou ver então, que meu corpo é o que aparece quando eu estou percebendo, então eu vou logo já então analisar o meu corpo psicofisiologicamente. Então, eu começo a ver como que funciona a transmissão de estímulo até o cérebro, tal, porque eu já tenho pré-concebido que percepção é algo psicofísico e que perceber tem a ver com a parte sensorial, cerebral, e tal. Então eu começo a descrever o perceber e dou uma fundamentação, vamos dizer assim, cerebral, fisiológica. Então eu não respeito a manifestação. Eu não permito que o percebendo se mostre para além das suas, vamos dizer assim, estruturas psicofísicas. O Russell também não está dizendo que não exista, Mas a psicologia fenomenológica, então, é uma psicologia humana. Vamos dizer assim, o fim é do humano, porque é justamente a ciência da subjetividade psíquica humana. Essa psicologia, então... Esse seria o grande diferencial. Isso. Então, não é uma abordagem. Então, não é assim, eu sou psicólogo... e aí vou escolher a psicologia fenomenológica como uma abordagem para trabalhar clinicamente. Não, a psicologia fenomenológica é uma ciência. Então, eu costumo dar também, dar esse exemplo. Quando alguém entra para fazer psicologia, por exemplo, ela, por mais que ela escolha uma abordagem, ou seja, uma abordagem mais ligada à psicanálise, ou mais ligada ao comportamentalismo ou cognitivismo, ou mais ligada mesmo ao humanista existencial, boa parte dos pressupostos que estão nos teóricos dessas abordagens, e no corpus teóricos dessas abordagens, são pressupostos que estão lotados de ideias naturalísticas, positivistas. Então, a própria ideia de percepção. Se nós pegarmos ali, por exemplo, na Gestalt terapia, que é o mais imediato quando se fala de percepção, que é uma abordagem, vamos dizer assim, psicoterapêutica, da psicologia, e que o próprio criador, o Pels, ele recorre também à ciência da Gestalt teoria. A análise que a Gestalt teoria faz da percepção é uma análise psicofísica, não é fenomenológica. Então, quando surge a abordagem da Gestalt terapia,
ela não surge numa motivação propriamente fenomenológica, da psicologia fenomenológica. Porque essas ideias, vamos dizer assim, esses conceitos fundamentais da psicologia, eles são, na verdade, usados e apropriados da própria psicologia científica. Né? Então, quando o aluno entra na faculdade, quando alguém entra na faculdade de psicologia, a própria ideia, a definição de psicologia, os conceitos da psicologia, os conceitos dos processos chamados processos básicos, como percepção, memória, imaginação, e assim por diante, né? São todos, vamos dizer assim, vindos, né, da psicologia científica, experimental, comportamental, cognitivista. Né? Não vem da psicologia fenomenológica. Então, o trabalho da psicologia fenomenológica, vamos dizer, a tarefa da psicologia fenomenológica, como o Russell coloca lá no texto da enciclopédia, é, primeiro, reformular a psicologia empírica e científica. Né? Então, aquilo que a gente já viu, né? E além delas, né, porque ela tem a demarcação dela, essa psicologia empírica e científica. E reformular como psicologia fenomenológica. Então, vejo que o Russell está fazendo uma apresentação de uma nova psicologia. De uma psicologia como ciência, não é? De uma psicologia como uma abordagem clínica. Depois ele diz assim, essa psicologia fenomenológica ela vai, então, estabelecer a tarefa de esclarecer os principais conceitos, os principais objetos da psicologia. Então, percepção, memória, consciência, imaginação, fantasia, sonhar, são todos processos psicológicos. São humanos, mas são psicológicos também. Né? Então, são transcendentais, mas são psicológicos também. Né? Nesse sentido, então, ela vai se constituir, ele usa essa palavra num texto que foi publicado póstumamente, chama Psicologia Fenomenológica, que são os cursos dos anos 25, né? Ele vai dizer assim, ele usa a palavra nova psicologia. Tá? A psicologia fenomenológica é uma nova psicologia. Então, essa nova psicologia vai se constituir, então, como eu disse, uma ciência universal da subjetividade psíquica. E para isso, então, né, para poder, então, reformular, esclarecer esses principais temas e objetos da psicologia, então, a psicologia fenomenológica vai descrever, né, esses processos psicológicos, esses objetos, né, esses temas psicológicos, né, que são, fenomenologicamente falando, as vivências intencionais. Porque lembra que nós falamos ao perceber. Tá? Ao perceber, não existe a não ser como percebendo algo. Né? Então, eu também dou um exemplozinho bobinho, mas é bem para poder deixar claro a ideia, né? Então, se você vê alguém assim pensativo, na janela, pensando, né? E você chega para essa pessoa e diz assim, no que você está pensando? A pessoa diz, não estou pensando em nada. Você sabe imediatamente que a pessoa não quer te contar, né? Então, você se mantém discreto ali, porque você sabe que a pessoa está pensando em ela só não está querendo dizer isso, não é da sua conta, né? Isso. Mas... A não ser que ela esteja falando assim, não, estou meditando, né? Estou fazendo um exercício, né? De eliminar o pensamento, que nem a meditação, né? Que vem da prática lá dos yogis e tal. Não, mas não é isso. Ela provavelmente não quer te contar, porque ou ela está percebendo, ou ela está percebendo alguma coisa que ela não quer te dizer. E isso, né? Ou se você vê alguém que está apaixonado e você fala, puxa, você está apaixonado, sim, estou amando. Né? Você fala, você está amando quem? Você fala, não, só amando. Ela não quer te contar, né? Porque pode ser comprometedor, talvez. Então, ela está amando alguém. Então, veja que essas vivências, elas são intencionais. Né? Como nós vimos. Então, a psicologia fenomenológica vai descrever essas vivências intencionais nas suas estruturas sintéticas universais. Sintéticas, universais, que tem a sua base naquilo que nós estávamos conversando, que é a questão do singular. Né? Daí, então, nesse sentido, essa psicologia fenomenológica, e o Russell vai dizer isso em vários momentos, ela vai utilizar o mesmo método da fenomenologia. Né? E chegar
na redução que ele chama de psicológico-eidética. Então, é a redução eidética, mas em relação às vivências psicológicas intencionais, que são estruturas universais. Porque elas estão fundadas ou fundamentadas na estrutura transcendental. E se nós dermos um passo a mais, nós vamos nesse direcionamento das estruturas subjetivos transcendentais, que são universais. Bom, a tarefa do psicólogo, então, não é chegar na fenomenologia transcendental, e sim, no meu entendimento, ficar na psicologia fenomenológica. Por que ficar na psicologia fenomenológica nesse momento? Nesse momento. Porque ele sempre vai manter, vamos dizer assim, um pé, ou vai se manter ligado ao empírico, ao que está acontecendo. Ele não vai conseguir colocar de maneira radical, como faz o fenomenólogo, filósofo, o seu contato com o real, com o empírico. Ele se mantém, de certa forma, em alguma instância, na atitude natural, como diz o Russell, na orientação natural. Agora, por que no final ele fala que a psicologia fenomenológica é uma psicologia transcendental? Porque se você levar a cabo, porque você para ali, então eu vou analisar a questão do perceber, mas a hora que eu estou descrevendo o perceber, eu vou chegando realmente no transcendental. A parada, ela é se você quiser, porque na verdade a análise vai te conduzindo, que é como o Russell foi construindo toda essa fenomenologia. Ele não foi construindo isso teoricamente e aplicando. Não, a partir do que ele foi descrevendo, ele foi elaborando e sistematizando o método. Então, quando você faz essa descrição do perceber e vai entrando em contato com essas estruturas da vivência intencional do perceber, se abre também, vamos dizer assim, a dimensão do transcendental. Quando você encontra o transcendental, vamos dizer assim, essa psicologia ela se converte em transcendental. Entende? Porque você não fica só no perceber, você vai ver que o perceber já tem uma relação, vamos dizer assim, com outras vivências, que elas se constituem com outras vivências, que ela tem estruturas que não são só estruturas, no caso do perceber é uma estrutura fundante, mas se nós pegarmos, por exemplo, o imaginar, a vivência do imaginar, ela é uma vivência que não vai, vamos dizer assim, se dar sem a vivência perceptiva. Então a vivência do imaginar, que a gente chama de uma vivência fundada, tem uma vivência fundante que é a vivência do perceber, perceptiva. E por isso que, então, no meu entendimento, a psicologia fenomenológica ela se converte em psicologia transcendental. Então, veja que é bem diferente do que a gente normalmente pensa em relação às abordagens. Agora, claro que isso pode existir outras, as abordagens, então elas podem partir de uma psicologia fenomenológica. É a mesma coisa a psicopatologia. Os psicopatólogos, os médicos, psiquiatras, psicopatólogos desenvolveram a chamada psicopatologia fenomenológica. Eles, de certa maneira, uns mais, outros menos, claro, eles, de certa forma, foram nessa direção. Numa certa descrição das vivências intencionais psicológicas, mas como o interesse deles era um interesse psicopatológico, ligado, por exemplo, às doenças nervosas, mentais, como eram chamadas na época,
isso servia apenas para dar base, porque, na verdade, os fins também eram os fins da psicopatologia, da psicose, da esquizofrenia, da paranoia, né? E assim por diante. Então, de certa forma, eles também passaram muito rapidamente e não desenvolveram uma psicologia fenomenológica. Né? Por isso que, então, quando a gente lê as descrições do Russell e mesmo as descrições da Edith Stein, a gente vê esse percurso. A gente vê que o percurso é de uma psicologia fenomenológica, porque ela é o acesso à subjetividade, tá? E a chegada à fenomenologia transcendental. Tá? Olha, assunto aqui é o que não falta. Acho que se eu fosse psicóloga, eu ia querer fazer um curso de psicologia por você, assim, para descender. Mas aqui o William pergunta assim, professor, como atuar dentro da psicologia fenomenológica enquanto profissional, considerando ser uma outra ciência? E eu vou falar aqui também mais uma do Léo. Como a fenomenologia é uma ciência que reflete sobre o papel da subjetividade e as manifestações da pessoa em busca de sua essência, ela trabalha com não, como ela trabalha então com o conceito de alma e espírito? O Luiz também pergunta, então a fenomenologia serviria de base para a reformulação de toda e qualquer ciência positivista? Por exemplo, na área da psicologia, ela pretende reformular os princípios objetivos da psicologia. No caso, as demais ciências, a proposta se mantém. Então, aqui tem bastante coisa, mas aí você vê o que dá para responder aqui nessas Primeiro, primeiro a gente tem que entender que fenomenologia e ciência, apesar de terem vamos dizer assim, movimentos diferentes, né? Não vou dizer oposto, né? Mas está, vamos dizer assim, com uma. Ela tem motivações. Só um minuto, tem um monte de gente aqui querendo ser seu aluno, viu? O pessoal chamando você para ir para Alagoas. A Cristiane aqui já querendo, que é estudante de psicologia, já querendo ser aluna sua, enfim, mas desculpa ter cortado. Então, como se diz, a ideia de ciência e fenomenologia, a fenomenologia e a ciência, apesar de serem ideias, vamos colocar assim de maneira mais simples, que estão em diferentes motivações. Tem as suas oposições, né? O Russell diz que elas se relacionam. Então não é porque é fenomenologia e faz crítica à ciência positivista, né, que essa ciência positivista não tem nada a nos dizer, a nos dizer. Né? Eu gosto de um exemplo, que assim, eu não me sinto muito à vontade em voar de avião, né? Quem me conhece sabe disso. Então, se eu tiver que pegar um avião e o piloto do avião disser assim, eu sou russeliano, fenomenólogo, eu não vou. Eu não subo no avião. Né? Mas por que você não vai? Por que não? Porque ele tem que ser alguém das ciências positivistas. É alguém que, num problema ali do voo, ele tem que tomar uma atitude de comportamento, vamos dizer assim, aprendido. Né? Ele não pode colocar ali o fenômeno para ser refletido, porque se ele colocar o fenômeno para ser refletido, analisado ali, a gente já está em outra. Né? Já foi-se, né? O avião já caiu. Né? Então ele tem que ser alguém, vamos dizer assim, das ciências naturais, tem que ser alguém que tem essa compreensão. Agora, se a gente está tratando de subjetividade, principalmente humana, né, a gente poderia até falar, de certa forma, de subjetividade animal. Vamos cercar aqui mais a questão do humano. Né? Se a meta é falar do humano, essa psicologia não tem nada a nos dizer, como diz o Russell. Né? Eu preciso, então, de uma outra psicologia, de uma ciência, uma psicologia como ciência de rigor, fenomenológica, tá? Que vai lidar realmente com a subjetividade. Por que a psicologia convencional e a todas as outras não lidam assim? Porque, de certa forma, as outras psicologias, umas mais que a científica e outras menos, como, por exemplo, se nós pegarmos até um pouco da psicologia junguiana, né? São psicologias que ainda se fundamentam, ou fundamenta a sua construção teórica em princípios, em ideias de estruturas psíquicas com elementos naturalísticos. Medir, né?
ou quantificar de alguma maneira, sem ser pela medida, mas alguma quantificação, ou estabelecer alguma questão psicofísica, psicofisiológica. Né? Não trata a subjetividade enquanto tal. Né? Não lida com a subjetividade por ela mesma, sem usar o recurso do critério ou de ideias que a gente atribui nas coisas naturais. Nas coisas que têm tempo e espaço. Né? Então, por exemplo, na consciência, a gente pode identificar como estrutura da consciência, né, a questão temporal. É isso que o Russell, por exemplo, vai analisar num texto, numa obra dele chamada Fenomenologia da Consciência Interna do Tempo. Né? Então, ali o Russell identifica que a consciência ela tem uma estrutura, ela é uma estrutura temporal, mas ela não é uma estrutura espacial. Então, como que eu posso pegar um método, que é o método científico, que foi desenvolvido, e foi muito bem desenvolvido, né, a partir da observação de corpos celestes, né, que é a filosofia natural da época que Copérnico, Galileu, Kepler e mesmo Newton desenvolveram, porque eles tinham, na compreensão filosófica, essa é a filosofia natural, que dizia respeito às questões naturais. Para as questões da alma, eles tinham outras compreensões. Eles não aplicavam essa ideia, essas descrições da filosofia natural na descrição da alma. Uhum. Tá? Então, quando a psicologia se torna ciência, o que ela faz? Ela se apropria do método científico, que vem, então, foi desenvolvido para as coisas objetivas físicas, e passa a utilizar esse método para analisar um objeto, vamos colocar assim entre aspas, que é a consciência ou a vida psicológica, que não é, por excelência, né, não tem a mesma natureza, por excelência, que as coisas físicas. Uhum. Tome, em 1 minuto, a Inês fala assim: daí a importância de Edith Stein ao descrever a pessoa humana na perspectiva das estruturas transcendentais. Isso mesmo? Isso Isto tem, mesmo? quando você também alguém tinha feito uma pergunta mais complexa, mas que abordava isso, né? Então, quando a gente fala que a Edith Stein, por exemplo, ela descreve essa estrutura, né? De ter um corpo que não é o corpo físico, que é o corpo vivido. Né? Se é Uhum, corpo vivido, se é corpo vivo, né? Vamos dizer assim, ele é corpo psíquico. uhum, Né? Porque tem vida, mas é uma vida específica, não é a mesma vida que tem os seres vegetais, que tem vida, né? Ou dos seres animais, que também são seres vitais, seres que têm vida. Nós também uhum, temos vida, mas temos uma outra, vamos dizer assim, estruturação de vida. uhum, Né? E por isso que Edith Stein, o Russell também faz essa distinção entre psíquico e anímico. Psíquico, né? E alma. Né? Então, o corpo vivo é um corpo que tem psíquico. Né? E aí, então, você pode analisar, vai em direção já ao psíquico. Né? Veja que a direção do corpo físico não interessa, né? A fenomenologia, que seria do nosso corpo vivo para fora. É do corpo vivo para dentro, vamos dizer assim, né? Para a subjetividade. O dentro é metáfora, né? Para nós uhum, mesmos. Eu costumo dizer que o que é o dentro? É o que nós vivemos, é o que nós damos conta. Né? O que está fora, não tem isso. Então, a pedra que está fora, ela existe enquanto algo material, né? Mas ela não se dá conta. Nós nos damos conta. Então, eu sinto, que percebo, eu sei, que penso. Então, nós damos conta das coisas, que são as vivências. Então, uhum, quando eles fizeram essa análise, então, olha, então o corpo vivo, ao psíquico, né, a psique, e aquilo que é além, né, do que nós encontramos, por exemplo, nos animais, que também, de certa forma, têm um psíquico, eles também reagem ao que está acontecendo, eles também têm uma ligação com o empírico, né, eles também sentem, de certa forma, coisas, né, sentem, por uhum, exemplo, emoções, sentem alegria, sentem tristeza, não comunica para nós, mas por empatia a gente consegue, né, numa uhum, análise, identificar isso. E a estrutura humana, vamos dizer assim, que é específica do ser humano,
né? É essa, então, que a Edith Stein coloca como a estrutura espiritual. Agora, eu também gosto muito de dizer isso rapidamente, né? Não é que são três. Na verdade, é corpo e alma. É corpo e alma. A alma, então, ela é constituída de psique e de espírito. Né? Então, isso que constitui, vamos dizer assim, a alma. Numa análise fenomenológica, é uma análise complexa, onde vai se detalhando, vai se realmente reconhecendo cada camada da cebola, por isso que eu gosto do exemplo da cebola. Então, se a gente pega o ser humano, a cebola, como exemplo do ser humano, vamos dizer assim, o que a gente vai fazendo na análise fenomenológica? A gente vai tirando camada por camada, até aquela mais própria do humano. Aquela que está na nossa condição de existir enquanto nós existimos, enquanto nós somos. Existir nesse aspecto de ser, né? Aquilo que nós somos mesmo, enquanto humanos. Né? E aí sim, ela é essa unidade entre corpo que é vivido, a psique, que é, vamos dizer assim, que nos permite sentir, né, dar acesso, né, às coisas, e o espírito, que é aquilo então, que guarda ou resguarda aquelas condições que são, vamos dizer assim, próprias nossas, que é justamente a razão, né, a nossa vontade, que é a motivação. Uma coisa é o incentivo. Eu gosto também de distinguir isso, porque às vezes na psicologia é toda essa confusão. Na psicologia, Infelizmente não vai dar mais tempo, senão a gente vai perder a live e ela cai. Eu só numa última, assim, o Luiz Cláudio aqui está agradecendo, porque por conta dos seus vídeos no YouTube, ele teve interesse em estudar fenomenologia, hoje ele pesquisa Rússia no mestrado, na UFPE. E eu queria a última pergunta, mas essa você vai ter que responder assim, em 30 segundos. O Jonathan Diniz pergunta se Edith Stein abandona a abordagem fenomenológica russeliana ao abraçar a metafísica tomista. Eu acho, essa é a minha interpretação, eu acho que não, né, porque justamente, até citando o texto dela da estrutura da pessoa humana, ela, ao analisar a questão do ser humano, ela retoma questões, ela fala, vamos seguir Tomás de Aquino, né, mas utilizando o método fenomenológico. E mesmo na última obra, que é o Ser Finito, Ser Eterno, né, onde é uma obra, vamos dizer assim, bem madura dela, né, bem, ela também faz a mesma coisa. Onde ela vai discutir a ontologia, ela vai discutir a partir das questões colocadas de maneira aristotélico-tomista, mas o método é fenomenológico. Então, ele não abandona. Maravilha, Tommy. Olha, muito obrigada. Obrigada a todo mundo aqui agradecendo. 2 horas assim intensas de muito conhecimento, muito aprendizado, né? Nós já estamos aqui caminhando para quase 11 horas da noite e temos aqui, né? Ficamos a primeira live com uma média de 50 pessoas ao vivo, essa aqui com 40 pessoas, né? Uma média de 40, 42 pessoas o tempo todo aqui conosco, até o fim. Então, para dizer que as pessoas realmente têm interesse, né? E quando a gente tá ali disponível, a gente gostaria até de sugar mais, assim, mas foi muito bom mesmo. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço o convite e agradeço também a paciência de todos. E desculpe se eu fui um pouco rápido e... Não, foi ótimo. É porque o conteúdo é muito extenso mesmo, né? Você passou muito bem aqui para todos. E eu preciso já ir encerrando, mas não sem antes anunciar a nossa próxima live, na próxima quinta-feira. Nós estaremos aqui com o Padre Marcos. Ele vai falar sobre a questão da antropologia filosófica em Karol Wojtyla. Né, o João Paulo II ele vai relacionar, ele é um grande estudioso sobre a antropologia filosófica de Karol Wojtyla e ele vai aqui relacionar conosco
com Edith Stein. Então vai ser muito bom aqui, às 8h45, o nosso encontro marcado, todas as quintas-feiras, na live Força e Atualidade de Edith Stein. Obrigada a todos vocês que permaneceram conosco. A live fica salva, o Andrés parabenizando, a irmã Adaí, a Inês, a Cecília e tanta gente que passou por aqui. Agradecendo, Tommy. Estão presente. Eu não pude olhar, porque se eu ficar olhando a mensagem, eu perco o raciocínio. Dispersa, é isso mesmo. Mas foi bom. Muita gente boa aqui. E é isso aí. Obrigada a todos vocês. E até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau. Boa noite, bom descanso. Shalom.